Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor deputado presidente do expediente inicial, Valda Ceasa. Senhor deputado Dionísio Lins, senhor deputado Pedro Brazão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 61ª sessão ordinária, que iniciada às 9h30, foi encerrada às 12h42 min. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. Antes de chamar o primeiro orador inscrito, eu quero registrar aqui a presença do nosso vereador Deco e também do vereador Bruno de Barra Mansa e o nosso futuro vereador Barril, que está aqui nos visitando. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do expediente inicial, começou com o deputado Valda Ceasa, agora é o deputado Pedro Brazão. Registrando antes a presença do sempre elegante e cada vez mais fino deputado BNH, da nossa querida Nova Iguaçu. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, registrando aqui à minha frente o deputado Dionísio Lins, digno representante do Estado Independente de Madureira e adjacências são os outros 91 municípios. Viu? Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputado Dionísio Lins, o governador Cláudio Castro enviou, nos últimos dias, mais especificamente no dia 11 deste mês, 12 mensagens para a nossa Assembleia Legislativa. Todas elas em regime de urgência. Tais mensagens, cumprindo o protocolo constitucional de 5 dias úteis, foram publicadas ontem, num Diário Oficial Extraordinário. Todas as 12 publicadas e mais 2 que não são mensagens de projeto de lei, mas são mensagens de indicação para a agência reguladora. Então, no total, tem 14 mensagens, 12 são projetos de lei. E desses 12, senhor presidente, eu posso agrupá-los em 3 grandes eixos. O eixo das finanças públicas, são 4 projetos. O eixo da segurança pública, são 11 projetos. E o eixo do desenvolvimento urbano, que tem apenas 1 projeto. Então, a pauta central dessas mensagens é finanças públicas e segurança pública. Por óbvio, deputado Pedro Brazão, que são nesse momento os temas mais relevantes. E por quê? Não é porque eu queira, é porque o Estado
vai fechar suas contas neste ano de 2025 com um déficit que eu estimo na ordem de 10 bilhões de reais. As despesas serão maiores que as receitas em 10 bilhões de reais. E é menos do que previsto inicialmente, que seria 14,5. E é menos por quê? Porque o ministro Dias Toffoli prorrogou a liminar dele, para valer até o final do ano, ou até a data que o Estado aderir ao Propag, para que o Estado pague à União de dívida, de serviço da dívida, o mesmo valor que pagou em 2024 e 2023, 4,9 bilhões durante todo o ano. Isto é menos do que o previsto, que era 11,5 bilhões. Por isso que o déficit deu uma diminuída. Deu uma diminuída, mas continua com 2 dígitos, é um déficit brutal. Daí, a pauta das finanças públicas, na tentativa de aumento de receita, é a pauta predominante, não numericamente, mas é predominante no debate profundo que vai ser travado nessa casa, e eu vou dizer por quê. As outras 7 mensagens, evidentemente sendo da área da segurança pública, é a política pública que vai pior nesse Estado. Vide ontem a Ilha do Governador, que não é tão longe de Madureira, deputado Dionísio Lins. Incendiaram a Ilha do Governador. Ônibus obstruindo pista, tocaram fogo em ônibus. E olha que a ilha, em tese, sempre foi um dos lugares mais seguros dessa cidade, porque tem uma única entrada e saída. Tem um aeroporto internacional do Galeão, que é um local de segurança nacional, e tem diversas guarnições militares. E foi justamente na ilha, ontem, que a cidade parecia que estava em pé de guerra. Dito isso, senhor presidente, procurarei, a cada tempo, analisar esses projetos de leis. E hoje vou fazê-lo no eixo das finanças públicas. Até porque escrevi um artigo sobre esse eixo e análise desses projetos, que está publicado no site do Tchau, chamado Pacote de Projetos de Leis do Governo. E vou começar, senhor presidente, com um projeto que vai ser mais profundamente debatido, que é uma alteração do FOT. O FOT é o Fundo Orçamentário Temporário, que, deputado Dionísio Lins, que quem me despertou sobre esse assunto, deputado Dionísio Lins, foi o finado senador Dornelles. Eu tive uma audiência com ele uma vez, e junto com o Pisciani e o Zaqueu Teixeira, e o tema era segurança pública. E ele estava respondendo pelo governo, pois o governador Pezão estava afastado para tratamento de saúde. E ele mirou e falou assim: Luiz Paulo, você que gosta desse tema, parece que tem lá uma nova legislação criando um fundo lá no Nordeste. Eu queria que você examinasse isso e fizesse alguma proposta. Eu digo: governador, o presidente da casa está aí. Se o presidente da casa pedir, vou fazê-lo. E evidentemente que o Pisciani fez o pedido. E aí nós criamos
esse Fundo de Equilíbrio Financeiro, chama-se FEF. Era um Fundo de Equilíbrio Orçamentário e Financeiro, onde 10% de todos os benefícios fiscais iriam para esse fundo. Apresentei o projeto, foi à pauta, recebeu emendas e os deputados excepcionaram diversas áreas de benefício fiscal. Então, aquilo que à época a gente imaginava que fosse render para os cofres públicos algo como R$1 bilhão, quando entrou em funcionamento, começou a dar uns 300 milhões. Depois, esse FEF, a gente foi obrigado a revogá-lo, porque ia ser julgado a inconstitucionalidade do mesmo. Então, revogamos e criamos o FOT, esse que eu estou falando agora. O Fundo Orçamentário Temporário, com o mesmo percentual, com a mesma redação, alterando só 2 artigos que estavam sendo objeto da discussão lá no STF de inconstitucionalidade. E o FOT hoje arrecada 800 milhões por ano. Criação aqui nossa, por sugestão do então governador Dornelles. Dionísio é de lembrar disso. E, inclusive, na época, uma das exclusões ao fundo foi o ICMS dos taxistas, só de lembrar dessa questão. Bom, dito isso, há 90 dias atrás, mais ou menos, o ministro Barroso e o STF declararam constitucional o FEF e o FOT. Então, está sacramentado. Então, o governo agora quer ampliar os 10% de desconto e passar para 18,8%. Erraram na mão. Porque você pegar benefícios fiscais com contrapartida e aumentar o depósito no FOT 80%, porque de 10 para 18 é 80%. Né? Realmente não guarda proporcionalidade. E também botaram uma escadinha de redução dos benefícios fiscais no tempo, que contraria a escadinha de redução no tempo da própria reforma tributária, e eu já tenho um projeto de lei há 2 anos na casa sobre isso, aguardando pauta. Então, esse é um projeto que a gente vai examinar a fundo, vendo como pode salvá-lo e, ao mesmo tempo, manter a constitucionalidade. A gente não pode tentar jogar tudo e perder tudo. Porque se hoje eu com 10 eu ganho para o Estado 800 milhões por mês, se eu boto 18 e esse artigo é declarado inconstitucional pela desproporcionalidade, eu perdi tudo. Então, precisa uma análise mais profunda, porque, no meu entendimento, o governo errou a mão. O interessante é que esses 2 projetos que eu tenho da escadinha e de aumento de alíquota para quem tem benefício, pagar mais, está tramitando na casa e o governo jamais pediu para que ele fosse pautado. E agora acordou, porque está com a corda no pescoço. O segundo, senhor presidente, é absolutamente inaceitável. Ele está criando um refis. O que é refis? É quem está inscrito ou não em dívida ativa poder abater grande parte das multas, dos juros, da mora. Até se pagar cash, 95%. Se parcelar em 10 vezes, 90%, e aí tem uma série de hipóteses. Refis não se presta a fazer agora, por quê? Para você aderir ao Propag,
o programa de pleno pagamento da dívida do Estado com a União, você tem que dar ativos. O ideal é que a gente dê 20% do valor da nossa dívida em ativos. Nossa dívida, em 31/12, vai estar na ordem de 250 bilhões de reais. Da onde a gente vai inventar ativo de 50 bi? Mas uma das hipóteses é você compensar com dívida ativa e créditos administrativos. Se você faz o refis agora, tu perde esse ativo. Vovó viu a uva. Eu não sei se o senhor aprendeu nessa cartilha quando foi alfabetizada, mas na minha tinha a vovó viu a uva, né? Bom, dito isso, senhor presidente, tem coisa pior. Ele aceita como compensação, imagine, uma empresa deve ao nosso fisco, na dívida ativa, 1 bilhão. E ele tem precatórios de 100 milhões. Então, a parcela que ele tiver que pagar, admite-se pagar em precatório. Mas aí abre uma exceção inaceitável. Pode pagar com precatório de terceiros. Tem empresas, para não falar no singular, que estão no mercado comprando precatório com 50% de deságio e quando apresentar o valor vai descontar com 100% do valor total, ou 100% do valor de face. Evidentemente, é o Estado perdendo duas vezes. Então, também vamos entrar no âmago desse refis que está vindo fora de hora. Terceiro projeto, senhor presidente, o senhor há de convir que não precisa fazer uma análise muito profunda para verificar a impropriedade do mesmo, que é a autorização legislativa para o governador vender um rol de imóveis. Entre tantos, vou citar dois absolutamente inaceitáveis. O primeiro, um lá em Niterói, nada mais, nada menos que o estádio Caio Martins. Campo, o deputado Dionísio Lins já era nascido, que pertencia ao nosso antigo Canto do Rio, um equipamento esportivo, de lazer, etc., que está há décadas em Niterói, atendendo a população. E o governador sonhou em vender isso para iniciativa privada incorporar. Parece que o deputado Vitor Júnior, parece não, tenho certeza que eu vi no grupo, já falou com o governador que ele devia retirar esse imóvel. E também, segundo o deputado Vitor Júnior, o governador acatou. E eu diria, não devia nem ter posto, porque isto é, no mínimo, uma insensatez, para ser gentil. Agora, deputado Dionísio Lins, na nossa cidade do Rio de Janeiro, ele botou o imóvel da Avenida Bartolomeu Mitre, 915. Todos os senhores conhecem, é um imóvel que é praticamente meio quarteirão, que está situado entre Bartolomeu Mitre, Visconde de Albuquerque e Capitão César de Andrade, onde é a entrada para o batalhão da PM que lá está. Que ele é o pulmão de respiração do Leblon. Tem um projeto já antigo do deputado Cadinho que não permite lá nada construir, quer dizer, não tem uso do solo. Como é que você vai vender um imóvel de 15 mil metros quadrados sem uso do solo? Se daqui a alguns anos derem uso do solo, quem comprou por 1 vai vender por 100. Então também tem que ser retirado.
estou citando esses dois para não falar em outros de menor monta. Então, é um projeto que não tem uma análise nem técnica nem política. Parece bloco de carnaval, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Ou então até time de futebol da minha época, porque nem time de futebol hoje, deputado Dionísio, diz, vamos que vamos não dá certo, vamos que vamos não vai dar certo. Mas parece a toada do governo é o vamos que vamos. E para culminar, senhor presidente, e termino aqui, para não ficar muito grande, o outro é o governo querer pagar a dívida com a União com o dinheiro de ROD de participação especial que financia o Rio Previdência no tocante ao seu fundo financeiro. Querem desgraçar de vez aposentado e pensionista que não tem um nível de organização forte para demandar, porque é aposentado e pensionista. E acham que isso é trocar 6 por meia dúzia. Não é, não. Quando o Rio Previdência foi criado, foi no governo do governador Garotinho, 1999. Foi colocado um artigo que o sistema previdenciário, só tinha um sistema previdenciário, quando faltasse dinheiro do royalties de participação especial, o Estado entrava com recurso do Tesouro. Porque isso é obrigado por todos. Alguém tem que pagar o inativo pensionista. Ficou o R para as PE a fonte principal. A fonte segunda é a contribuição individual e a contribuição patronal. E se isso for insuficiente, o recurso do Tesouro. Depois, no governo de Sérgio Cabral, orientado, inclusive, por projetos do governo federal, o fundo previdenciário foi dividido em dois, no fundo financeiro e no fundo previdenciário. E o fundo financeiro ficou para girar em vermelho. Por quê? Porque a partir daquela data, todos os novos concursados descontam para o fundo previdenciário. E um fundo financeiro que não tem ingresso de novas pessoas, ele está condenado à morte. E quem financia esse fundo é o Rio Previdência e, suplementarmente, o Tesouro. E agora o governo do Estado quer pegar o dinheiro do Rio Previdência para pagar a dívida com a União. No meu entendimento, também é inaceitável. Olha, que pacote duro de engolir. E começamos exatamente pelas finanças públicas. Sem antes dizer que naqueles outros 7 da segurança pública, tem 2 que fala de saidinha e visitas íntimas, que no seu contexto geral já está tratado por um outro projeto de lei que antecede, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar. Então, pelo menos alguma parte desses vão merecer o famoso parecer pela anexação, que tem um projeto mais antigo. Mas, o presidente da Casa tem 45 dias corrido para pautar esses projetos. Todos estão em regime de urgência. Pautar é uma coisa, ser aprovado é outra. Mas, como diz no linguagem popular, vamos dar linha na pipa para ver se a pipa sobe e se o vento está bom. Eu, particularmente, tenho uma visão muito crítica a esses projetos específicos da área de finanças públicas. Mas iremos também falar e argumentar e fazer uma análise aqui também em plenário e aqui desse púlpito também sobre os projetos na área da segurança pública. Assim, são 7, deputado Carlinhos BNH, não são poucos não, 7. Só que a sua polícia militar e a polícia civil
dessas duas organizações são 4 projetos. Então, a pauta vai merecer muita reflexão, emenda, discussões, e depois decide-se no voto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado Luiz Paulo. Nosso próximo orador aqui, o nosso nobre deputado Dionísio Lins. Excelentíssimo senhor presidente Pedro Brazão, excelentíssimo senhor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, nosso querido decano, excelentíssimo senhor Carlinhos, BNH, senhoras e senhores. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar um pouco de segurança pública no início. Em primeiro lugar, eu devo parabenizar a ação da Polícia Militar à frente da nossa região, da Zona Norte e da Leopoldina. A Polícia Militar tem trabalhado muito. Quero aqui registrar o meu aplauso ao secretário Menezes. Quero registrar o meu aplauso ao secretário de Segurança Pública, delegado federal Vitor. O meu aplauso ao secretário de Polícia Civil. E dizer que, na verdade, o governo do Estado tem feito o que pode e o que não pode para cuidar da população, oferecendo segurança. Mas, lamentavelmente, presidente Pedro Brazão, o crime organizado, a firma está abusada. Porque a polícia hoje chega num determinado local, resolve o problema de tirar todas as barricadas, devolve aos moradores o direito de ir e vir. Quando chega 48 horas depois, se chegar, já está de volta às barricadas. A população precisa entender que o problema mais grave que nós temos é com o consumidor, presidente Brazão. Porque a firma só existe porque tem cliente do entorpecente. É fila de gente para comprar. E aí a firma se transforma em poderosa e consegue organizar a vida, abraçando aqueles que gostam de participar de práticas não republicanas. E é por isso que algumas ações da polícia não têm um determinado êxito, porque tem o vazamento de informação. Mas eu devo dizer que a população tem que continuar confiando. A população tem que colocar no Alô Alerge, no Disque Denúncia, e continuar denunciando para que o governador Cláudio Castro acione a segurança pública, a inteligência da segurança pública, o delegado federal Vitor e toda a estrutura de parceria para que possamos tomar as áreas em caráter definitivo. Braz de Pina e Penha Circular, estávamos nós parabenizando porque, na verdade, a firma recuou. Mas agora, de repente, ou a firma ou a milícia começou a cortar a fiação da internet. Hoje encaminhei ao secretário de Segurança Pública uma denúncia que recebi. Encaminhei também aos demais secretários. E vou continuar cobrando, para que a população não sofra o constrangimento de voltar a ter internet via crime organizado. Braz de Pina retornou às operadoras, mas esse corte de alguns fios já não me deixou muito feliz. E aí eu quero cobrar do 16º BPM
E aí eu quero cobrar do segurança presente, que fizemos aqui uma indicação, despachei com o secretário André Moura, e ele pediu que aguardasse a licitação para colocar um contêiner fixo em Braz de Pina. Já conseguimos a doação do contêiner para o governo do estado e ainda não temos a Secretaria de Governo o ok, a licitação definida para que possamos implantar em Braz de Pina, na Praça do Carlton Clube, uma segurança fixa para efetivamente deter esse crime organizado. Quero dizer a Vossa Excelência que tem outro tema também, que entrei nesta casa com projeto de lei, e estamos fazendo uma justa homenagem à Liga das Escolas de Samba, à Liga Série Ouro e à Liga de Acesso. E aí nós estamos fazendo um tombamento desses segmentos, porque na verdade, na Liesa, nós temos tipo 40 anos de serviço e ainda não tinha sido efetivamente contemplada como patrimônio histórico e material. E hoje estamos fazendo isso e entramos nessa casa semana passada e tenho certeza que o presidente Bacelar vai colocar esse projeto para andar e a gente aprovar por unanimidade. E aí, presidente, qual é o tema? Eu tenho feito um chamado popular dentro das escolas de samba, do grupo de acesso, do grupo Série Ouro e da própria Liesa. Não é mais possível continuar a Sapucaí, que é tombada por lei também de nossa autoria, tendo no período de carnaval show. Lugar de show artístico é no Rock em Rio, na Barra da Tijuca. É um equívoco pegar o calendário do carnaval e colocar um show dentro do calendário de carnaval. Nada contra os artistas. E que se quiser fazer efetivamente show artístico, que faça fora do calendário do carnaval. É o meu apelo ao Gabriel Davi, para que coloque 3 escolas a mais. Cada dia, uma escola subirá e se apresentará. Não pode mais continuar do jeito que está. A Série Ouro, se aprovar 3 escolas, a Liga Liesa terá mais 3 escolas e colocará cada dia mais uma escola, que isso vai corresponder a 40 minutos apenas de desfile. E com isso gerar mais recursos, gerar mais turistas, porque na verdade quem vai para Sapucaí não vai para show. Quem vai para Sapucaí vai para assistir a cultura carnavalesca. E aí, enquanto isso, todos os anos, cai uma, sobe uma. Cai uma, sobe uma. E isto não consegue contemplar escolas de samba renomadas, tipo Império Serrano, União da Ilha, Estácio de Sá, Porto da Pedra e outras mais, como a Maricá, que é uma escola belíssima, que se apresentou muito bem e está na Série Ouro. Então veja, como é que nós vamos dar espaço a grandes escolas, se reduziu na Liesa e diminuiu o número de escolas para desfilar, para ter show? Eu faço um grande apelo e já disse que se o presidente que lá estivesse, da Liesa, fosse o Anísio Abraão Davi, um gentleman, aprovava. Se lá estivesse o capitão Guimarães, aprovava. Se estivesse o saudoso Luizinho Drummond, aprovaria. Então, eu digo que o menino, o presidente, o Gabriel Davi, deve chamar os trabalhos à ordem, fazer uma reunião e efetivamente autorizar subirem 3 escolas de samba, para que possamos colocar um espetáculo melhor, para que possamos efetivamente abraçar a cultura. Mas
desce uma, sobe uma. Desce uma, sobe uma. Na verdade, quando você coloca 3 escolas a mais e desce apenas uma, isto é, efetivamente, um atendimento geral, porque a liga da intendente, a prova sobe em 3. A série ouro, a prova sobe em 3. E a Liesa acata as 3 e desce uma. A população do Rio de Janeiro clama por isso. A população menos favorecida, que se prepara todo, que sai todo de linho, que sai com seu sapatinho de diversas cores. Antigamente, tinha o direito de desfilar, quando saía de uma escola, voltava, desfilava em outra. Hoje, nós não temos isso. Eu deixo aqui o meu apelo ao presidente Gabriel Davi e já pedi ao presidente do meu partido, ao líder nacional, doutor Luizinho, encampou a ideia e está conosco nisso. Quero dizer e deixar aqui para a população que o prefeito Eduardo Paes falou, tô dentro, está resolvido pela minha parte, já topou as 3 escolas. O governador Cláudio Castro disse, tô dentro, pode colocar que eu ajudo, vamos embora, mais 3 escolas. E só falta o Gabriel Davi. Aí vai me dizer, precisa de dinheiro. Eu já também acionei o nosso ex-presidente André Siciliano para pedir ao Lula, e ele disse, estou dentro também. A Super Rádio Tupi disse, estou dentro também. Então, só precisa que o presidente tenha a sensibilidade. O presidente Gabriel Davi, show é um espetáculo, mas é no Rock em Rio, na Barra. No calendário de carnaval tem que ter show de escola de samba. E hoje não há um equilíbrio. Todo ano desce uma e não tem oportunidade para demais. E aí vamos lá, volto a dizer, fica fora União da Ilha, fica fora Estácio, fica fora Império Serrano, fica fora Porto da Pedra, fica fora Maricá, fica fora várias escolas renomadas. Essa disputa não está correta. Por quê? Quando o presidente encurtou os desfiles, foi para fazer show com artista. Mas eu estou com o projeto tramitando, inclusive nisso, e vou pedir apoio ao presidente Bacelar para colocar na pauta, onde retorna as condições do carnaval, das escolas de samba, serem efetivamente as usuárias do sambódromo. O que não pode é pegar no carnaval, o samba acabar, e aí eu quero dizer que tem aquela bela canção que diz, não deixe o samba morrer. E do jeito que está, estão querendo transformar o sambódromo em Rock em Rio. Rock em Rio é na Barra da Tijuca, aí sim, eu vou aplaudir. Os jovens não têm a ver com samba, até ajuda. Mas lugar de sambista é veterano. Os veteranos é que estão lá levando alegria para toda a população. De modo que nós entramos com o projeto de lei, tombando como patrimônio imaterial histórico a Liesa, a Série Ouro, a Liga de Acesso, e estamos propondo para que o presidente da Liesa autorize a subida de 3 escolas já esse ano, com apoio do prefeito Eduardo Paes, com apoio do governador Cláudio Castro e com apoio também do presidente Lula, que vai botar recurso lá. Então é isso que a gente quer. Quero agradecer, presidente. Muito obrigado, presidente Valdo Ceasa, que agora assumiu, deputado Brazão, que Deus nos abençoe muitíssimo. Tenho dito muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Carlinho BNH, que dispõe de 30 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que assistem através da TV Alerj. Boa tarde, presidente Valdo Ceasa, sempre uma honra usar essa tribuna aqui com Vossa Excelência presidindo.
ainda mais ao lado do meu grande amigo aí, Pedro Brazão. Hoje é um dia muito importante, presidente. Tem um projeto de lei muito importante que vai ser votado nessa casa aqui em segunda discussão, né? Projeto de lei de minha autoria. E a gente vive um momento que esse tipo de crime vem avançando muito, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, que é o crime da violência contra a mulher. Né? E eu sempre bato nessa pauta que muitas mulheres permanecem num convívio violento, um relacionamento violento, por muitas vezes não ter possibilidade de reiniciar a vida, não ter aquela esperança de poder conseguir um emprego, e bota na cabeça muitas vezes, se eu sair daqui, eu tenho meus filhos, eu tenho que voltar para a casa dos meus pais, e depois que você tem uma vida construída, é muito difícil você fazer isso. Então a mulher acaba ficando ali naquele convívio, então ela acaba sofrendo a violência doméstica, que vira uma tentativa de feminicídio, e acaba se tornando um feminicídio. E graças a Deus foi aprovado em primeira discussão um projeto de lei de minha autoria, que vai ser, hoje, se Deus quiser, aprovado em segunda e sancionado pelo governador, que eu tenho certeza que o governador vai ter sensibilidade nesse caso. Eu digo que todos os projetos de lei que foram direcionados aqui para que a gente possa dar condições mais seguras para as mulheres, eles têm que ser discutidos aqui com bastante atenção e sempre aprovado. Que é o projeto de lei que dá a isenção, o direito à isenção na inscrição de concurso público a todas as mulheres que sofreram violência doméstica ou tentativa de feminicídio. Isso vai dar uma possibilidade das mulheres, mesmo naquele convívio violento, no tempo que elas tiverem, poderem se preparar, poderem estudar para poder fazer um concurso público e ter uma oportunidade de reiniciar a vida. Reiniciar a vida. A gente precisa também discutir aqui, eu estou trabalhando isso, já até protocolei um projeto, sobre a gente também dar a possibilidade de discutir essa situação da moradia, para que a gente também possa direcionar uma porcentagem dessas casas construídas no nosso estado, que vem do governo federal, que é verdade, tem Minha Casa Minha Vida, mas que dê uma porcentagem para essas mulheres também que sofreram com esse tipo de crime. Então a gente vai poder dar uma oportunidade de elas terem um emprego e também de ter a moradia. A gente viu cenas aí reprováveis daquele bandido, aquele animal que deferiu vários socos numa mulher dentro do elevador. Isso causou indignação no Brasil inteiro. Mas não é a primeira vez que a gente vê isso. Esse tipo de crime, Brasil, vem acontecendo muitas e muitas e muitas vezes. E muitos ainda, mesmo com a medida protetiva, o agressor ele não respeita. Então a gente tem que criar bastante leis, cada dia mais, endurecer a pena para eles, porque o cara que comete um crime como esse, somente o feminicídio, que muitas vezes o feminicídio ele não vem só acompanhado da violência contra a mulher, mas também as crianças. A gente já viu o caso do cara matar a esposa e matar o filho. E a gente precisa de lei mais dura para que essas pessoas, para que esses animais sejam punidos. Hoje está fazendo um dia muito importante em Nova Iguaçu, que está sendo criado a Patrulha Maria da Penha pela Guarda Municipal. Quero parabenizar o trabalho do prefeito de Nova Iguaçu, o prefeito do Renner, parabenizar também o trabalho do ex-prefeito Rogério Lisboa, porque eu digo, Brazão, que foi o prefeito que mais investiu em segurança pública, quando se fala de segurança pública. Nova Iguaçu gasta quase 1,5 milhão só com o PROEX. Nova Iguaçu tem 3 bases do segurança presente. O 20º Batalhão de Nova Iguaçu, que é o comando Coronel Souza, é um batalhão que vem prendendo muito na cidade. Os índices caíram muito, desde quando o Coronel Souza assumiu, e vem fazendo um trabalho diferenciado. Só que a gente tem que entender, quando eu falo de Nova Iguaçu, a gente começa a abranger todo o estado do Rio de Janeiro, o momento da segurança pública que a gente vive. Hoje todo mundo acha que fazer segurança pública é simplesmente falar, é se posicionar, mas muitas vezes não sai para lá entender a dificuldade da tropa, que a tropa está passando no dia a dia. É muito difícil você viver num estado, num país, onde você tem que primeiro tomar o tiro no peito para depois reagir. Essa que é a verdade. A polícia hoje tem que esperar ser agredida para ela agredir. Só que quando a polícia é agredida na comunidade ou qualquer outro lugar que seja trabalhando como polícia,
muitas vezes essa agressão leva a vida do policial. Então a polícia hoje vive uma mordaça de uma legislação frágil, de um Código de Processo Penal ultrapassado e de uma Constituição Federal arcaica. E ninguém discute isso. Nós estamos vivendo num país polarizado por ideologia e com isso fica escondendo a verdadeira necessidade da população. Infelizmente isso. Toda essa briga que está acontecendo do governo federal, que todo mundo está assistindo, é impeachment de ministro, é o presidente brigando com os Estados Unidos, tudo isso simplesmente abafa um dos maiores escândalos que aconteceu no nosso país, que foi o desvio do INSS. Ninguém fala nisso, que atingiu o pobre. Essa é a arte da política. A arte da política é criar meios para esconder a verdade, porque o povo acaba não tendo o conhecimento necessário para ver o que está acontecendo de verdade. Então está na hora da gente realmente falar o que está acontecendo lá fora. O povo lá fora está amedrontado. O povo lá fora não consegue sair para trabalhar. O povo lá fora tem medo de sair para trabalhar. Porque a violência ela está num nível descontrolado. E hoje eu falo para vocês, o que o comandante Coronel Menezes faz, o que o secretário de Polícia Civil faz, o que o secretário de Segurança do Estado faz, só quem vai conseguir fazer mais do que eles é o Quarteto Fantástico. Batman, Robin, Mulher Maravilha, chama eles. Porque aqui é só super-herói que consegue, pô. Semana passada eu liguei para o Coronel Menezes, o mesmo, Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, o mesmo, num dia só a PM apreendeu 29 fuzis num dia só. Vocês têm noção do que é isso, gente? 29 fuzis num dia só. Ninguém consegue fazer isso. Então, quando eu vejo alguém criticar a segurança pública, quando eu vejo alguém usar a segurança pública como trampolim político para criticar, para apontar, eu digo que esses caras não sabem realmente o que o povo passa lá fora. A gente sabe muito bem, Valdo Ceasa, que na comunidade tem muita gente boa, tem muita gente de bem, que não queria que tivesse aquela violência toda ali. Mas a gente vê muitos relatos de muitas pessoas falar o seguinte: quando a polícia entra na favela que começa a violência. E eu sou de um tempo de uma polícia, Branão, como eu posso falar que eu sou patameiro, sempre patameiro e gatiano, eu sou do tempo de uma polícia que a gente subiu o morro lá para dar prejuízo neles, prender eles sim, mas a gente tomava conta do asfalto o tempo inteiro. Por isso que eu falo que um dos projetos mais falidos que existiu foi esse negócio de UPP. Porque a gente tem que tomar conta do asfalto. Se tomar conta do asfalto, se eles descerem no asfalto ali e fizerem besteira, aí não tem jeito, é bala neles o tempo inteiro. Isso a gente aprendeu, isso a gente sabe fazer isso. Agora, se sobe na comunidade o discurso, como eu vejo um montão de deputados aqui usar, que o discurso que quando a polícia sobe na comunidade tem morte, é violência. Então tá bom, tira a polícia da comunidade, mas quando eles também ficarem presos lá com guerra de facção, não pode chamar a polícia, tem que chamar o Quarteto Fantástico. Tira a polícia da comunidade e toma conta do asfalto. Essa semana eu falei com o governador que a gente precisa urgentemente criar o policiamento do horário do pico da madrugada. A gente precisa urgentemente parar de investir só em viaturas de 4 rodas, investir em moto patrulha. Porque a moto patrulha ela consegue pegar um 57 na rua que está assaltando o trabalhador. Porque quando as motos estão na rua, vocês podem ter certeza que o vagabundo ele tem medo de ir na rua. Todo setor tinha que ter um subsetor de moto patrulha. Investimento é mais barato e o policiamento ele tem uma mobilidade muito maior. Porque o índice de assalto, Val, é sempre no horário de 4 da manhã às 7h30 da manhã, o maior índice. 18 horas às 21 horas, que é o horário que o pessoal está saindo para trabalhar e voltando do trabalho. O povo carioca ele só quer uma coisa: poder sair de casa, ir trabalhar e no final do mês chegar com seu dinheiro em casa para fazer sua compra. Só que para isso, gente, a gente precisa discutir segurança pública realmente com honestidade, realmente com firmeza e responsabilidade. Não é utilizar a segurança pública o tempo inteiro para falar de coisa que não vai ser resolvida. Chegou a mensagem aqui, 7 mensagens de segurança pública. 2 eu sei que envolve a polícia militar, como o deputado Luiz Paulo falou.
2 envolvem a Polícia Civil. O deputado Luiz Paulo foi muito feliz. Tem que discutir, tem que ouvir, tem que olhar, tem que analisar. Porque tem que ser bom, principalmente para a população, mas também principalmente para a polícia. Porque a polícia está cansada de ser marretada, só tampar pancada. Então vamos discutir aqui, vamos analisar, se tiver que emendar, vamos emendar, mas tem que ser discutido e analisado. A gente vive um momento muito difícil da segurança e nós só vamos conseguir resolver esse problema se tiver união, é de esquerda, de direita, de centro-direita, centro-esquerda, não pode ter lado, não pode ter ideologia. É sobrevivência, gente. Sobrevivência, porque o bandido, ele vota no bandido, tá? O vagabundo, ele anda com o vagabundo. Agora, se a gente que é do bem, a gente que é trabalhador, dividir o nosso pensamento, o mal ele vai prevalecer. E isso está acontecendo. Eu converso com vários policiais na rua aí, Brazão, e a reclamação é sempre a mesma. Claro que o policial, o servidor, o policial reclama da recomposição, o reformado reclama da GRAM, reclama disso tudo. É um direito. E a gente aqui, em nenhum momento, a gente deixa de brigar. Até porque eu também sou reformado. Se a GRAM sair, eu também vou ser beneficiado. Mas eu tenho certeza que todos querem segurança para suas famílias. Todos querem segurança para si próprio. Porque nós somos os maiores clientes do nosso serviço. Porque quando um cidadão de bem, um cidadão comum, é assaltado na rua, leva-se só o bem material. Mas quando o policial é assaltado, leva-se a vida. E a gente viu no Dia dos Pais aí uma tristeza muito grande em Nova Iguaçu, o policial assassinado, com a família dentro do carro, o pai dele acabou morrendo, a família baleada, você viu o nível que chegou. Então, se a gente hoje não tratar a segurança pública realmente com firmeza e responsabilidade, nós vamos continuar chegando aqui só falando, discussando, e os policiais vão estar morrendo na rua e as famílias amedrontadas na rua. Ontem, eu tive com o governador Cláudio Castro, eu quero fazer um agradecimento aqui para ele, por toda a luta, por ter respeitado toda a luta que eu tive para a implantação do batalhão na cidade de Nova Iguaçu. Eu sou morador da cidade, e eu sei a importância de ter um batalhão lá na cidade, porque eu servi no 20º Batalhão, que toma conta de Mesquita, Nova Iguaçu e Nilópolis, são 3 municípios. A dificuldade é muito grande, e uma cidade, a 4ª maior cidade do Rio de Janeiro, e ela não tem um batalhão de polícia, aguardada há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos aguardado um batalhão em Nova Iguaçu. E, Brazão, eu fui para dentro do projeto, além de fazer a indicação, porque a gente trabalha aqui dentro, mas a gente é a ponta na rua, que o legislativo é a ponta o acesso do povo ao executivo. Então eu ando na rua, sou aquele deputado que estou na rua o tempo inteiro, então eu escuto as pessoas. Então quando eu vi dessa importância, eu tive várias reuniões na EMOP, tive várias reuniões no planejamento, ajudei na montagem do projeto, pedi ajuda a parceiros, porque a EMOP hoje tem uma dificuldade muito grande quando ela tem que montar um orçamento, porque ela tem que fazer a pesquisa, a busca de preço, e quando ela vai numa empresa pedir o preço do material, muitas empresas não dão, porque sabe que a EMOP não vai comprar com eles, não vai comprar com eles. E eu pedi ajuda a muitos amigos para que isso acontecesse. Pedi ajuda ao prefeito da cidade, Dudu Reiner, que ajudou com o terreno. Procuramos 12 terrenos e localizamos um, para que o batalhão pudesse sair. E ontem, Val, graças a Deus, o governador Cláudio Castro liberou o orçamento, o batalhão ficou em 15 milhões, e ele liberou já 5 milhões para iniciar a licitação, iniciar a obra do batalhão, e Nova Iguaçu vai ganhar um batalhão de polícia militar, realizando o sonho da população de lá, mas o mais importante, não é só o sonho, dando uma esperança que a cidade pode conviver com mais segurança. Essa vitória não é só do Carlinhos BNH, é do governador Cláudio Castro, do prefeito do Reino, o coronel Menezes, que eu quero agradecer muito ele, o Major Júnior, da Engenharia da Polícia Militar, o André Braga, que é o presidente da EMOP, o meu amigo, meu irmão, deputado federal, doutor Luizinho, que lutou muito comigo para que isso acontecesse. E eu tenho certeza, Brazão, que depois que esse batalhão estiver pronto, nós vamos começar a dar mais dignidade para o morador daquela cidade. Obrigado, presidente. Deus abençoe. Boa tarde. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Pedro Brazão, que dispõe de 10 minutos. Não é 30, não?
O nosso presidente, Valdo Ceasa, não é 30 não, como tu deu para o Carlinho, não, cara? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os servidores da TV Alerj, boa tarde a todos os funcionários, boa tarde a todos os deputados aqui que nos assistem, tá? Boa tarde a todos, boa tarde aqui o Marquinho, aqui na mesa. Eu estou vindo aqui de novo em plenário, tá? Para que a gente possa defender a justiça, que hoje nós precisamos defender a justiça, não só no nosso estado, mas no país. Estou aqui através da minha família, Brazão, tá? Então eu começo aqui, uma boa tarde a todos, senhoras e senhores. Como dito no meu outro discurso, eu sempre esqueço o meu óculos. Boa tarde, senhoras e senhores. Como dito no meu outro discurso, nesta Casa Legislativa, eu, como deputado, jamais me calarei perante injustiças. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro provou que Rony Lessa mentiu sobre sua relação com o ex-vereador Cristiano Girão. Portanto, sua delação no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes precisa ser anulada. A lei das colaborações premiadas é muito clara sobre isso. Foi provado que Rony Lessa matou a mando do Girão para defender a milícia que fazia parte do Gardenia Azul. Gostaria de citar alguns importantes pontos inconsistentes. Diversos deputados aqui sabem que nunca houve qualquer tipo de proibição de fazer campanha política em Jacarepaguá. É um bairro gigante e basta analisar as votações disponibilizadas pelo TSE. Soma-se a isso o depoimento da oitiva no STF, Supremo Tribunal Federal, de moradores da região que afirmaram categoricamente que nunca tiveram diversos candidatos que faziam e fazem campanha política lá. Vereadores que conviveram na época com Marielle Franco e Chiquinho Brazão prestaram depoimento declarando que jamais viram qualquer conflito, muito pelo contrário, somente cordialidade entre eles. Meus irmãos nunca tiveram qualquer atrito com o pessoal. É comprovado nos depoimentos dos assessores de Marielle Franco. Tanto Chiquinho como Domingos Brazão jamais sofreram qualquer ação, nem foram denunciados pela CPI das milícias, dito pelos próprios integrantes da CPI em depoimento ao Supremo Tribunal Eleitoral. Nunca existiu qualquer conflito com o ex-deputado Marcelo Freixo. Janira Rocha, ex-deputada dessa Casa Legislativa e uma das fundadoras do PSOL, prestou depoimento neste sentido e ainda disse que Marcelo Freixo e Domingos Brazão, abre aspas, ao Freixo eu via bastante camaradagem, até na relação deles, fecha aspas. Não pude ir no seu aniversário. Seguindo com as inconsistências, nas alegações finais do Ministério Público Federal, como prova um áudio forjado entre o miliciano e o ex-vereador acusando meus irmãos. Eu mesmo, miliciano, depois, em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, disse que a conversa foi combinada para incriminar meus irmãos, porque recebiam um pagamento mensal desse ex-vereador. Além disso, esse ex-vereador contratou policiais civis que tinham sido expulsos da polícia para forjar um dossiê incriminando meus irmãos. Tudo isso foi ignorado sumariamente pelos investigadores da Polícia Federal. Entretanto, a Polícia Civil e o Ministério Público investigaram isso e esses documentos estão nos autos
nas defesas dos meus irmãos. Assassinado por 50 milhões de reais, com promessa futura de pagamento em terrenos. Isso desafia o bom senso de cada um aqui. Tanto que os próprios investigadores não souberam explicar como o Rony Lessa chegou nessa conta bizarra. Outro fato também foi ignorado pela acusação. Lessa, após o crime, teve uma elevação patrimonial extraordinária. Ou seja, houve pagamento, senhores. Agora, por quem? Será que foi pelas pessoas que ele protege? Basta o bom senso, senhores. Meus irmãos e familiares e até assessores, todos foram minuciosamente investigados pelo Ministério Público Estadual e nada foi constatado, demonstrando que nunca houve qualquer omissão e nem proteção a eles e a ninguém ligado à família Brazão. A acusação ignora o depoimento do general Richard Nunes na oitiva do STF, quando afirmou que a indicação do delegado Rivaldo Barbosa foi exclusivamente dele e não teve, portanto, qualquer influência política, senhores. Meus irmãos nunca tiveram qualquer ligação com Rivaldo Barbosa e nem se conheciam, senhores. A acusação se baseia exclusivamente na fala de um réu, confesso, sicário profissional, que hoje podemos provar que mentiu em sua delação. Lessa diz que não conhecia Cristiano Girão, mas foram condenados por homicídio doloso duplamente qualificado, senhores, pela morte de um casal em 2014, no Gardenia Azul, com Lessa recebendo 90 anos e Girão 45 anos de prisão. Não entendo porque todos aqui que dizem defender a justiça se calaram diante de tanta injustiça. Isso só fica no discurso ou é puro oportunismo para ter holofote na mídia? Portanto, os verdadeiros mandantes continuam impunes. E quem se omite é conivente. Lembre-se, jamais irei me calar. Meu muito obrigado, meu presidente. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigado aí. Boa tarde para todos. Não havendo mais orador inscrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.